Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No saguão iluminado de um arranha-céu em Manhattan, janelas imensas filtravam a luz da manhã, fazendo o piso de mármore branco brilhar. Alicia Johnson, uma empresária negra em um terno impecavelmente alinhado e sapatos de salto-agulha que tilintavam no chão, caminhava com confiança em direção ao elevador. Com sua agenda eletrônica em uma mão e seu smartphone de última geração na outra, ela personificava sucesso e elegância. Mas naquele dia, o mundo parecia determinado a julgar Alicia não por suas habilidades, mas por sua aparência. Ao passar pelo saguão, um homem de uniforme cinza, armado com uma vassoura e um espanador, a encarou com uma mistura de desprezo e certeza. "Com licença, você. A sala de conferências fica no 15º andar?" perguntou Alicia, educada, porém firme. O homem, convencido de que ela era apenas uma faxineira, balançou a cabeça e respondeu com desdém: "Não, senhorita. A senhora deveria estar limpando o corredor, eu acho." O tempo pareceu parar. Os transeuntes congelaram, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar a cena. Alicia, com o rosto impassível, sentiu o sangue ferver. Mas em vez de reagir com raiva, sorriu friamente e mostrou um cartão de visitas brilhante. "Sou Alicia Johnson, CEO da Johnson Tech Industries." O homem empalideceu instantaneamente. Os murmúrios no saguão transformaram-se num coro de surpresa. As pessoas que pensavam estar presenciando uma cena comum acabaram de ver uma lição de humildade em público. Alicia, sem perder um segundo, dirigiu-se ao elevador, deixando para trás um silêncio pesado e um vídeo que rapidamente se tornaria viral nos Estados Unidos. O que começou como um simples mal-entendido rapidamente expôs uma verdade incômoda, em um país onde as aparências muitas vezes guiam os julgamentos. O poder e a inteligência podem ser invisíveis para aqueles que se recusam a enxergar. Na manhã seguinte, Alicia Johnson estava do lado de fora da sala de conferências do 15º andar. Executivos e investidores selecionados já aguardavam, alguns de terno escuro, outros de terno elegante, todos ansiosos para descobrir as novas estratégias da Johnson Tech Industries. Mas antes mesmo da reunião começar, um boato se espalhou pelo saguão. A mulher que havia sido confundida com uma faxineira era, na verdade, a própria CEO. Os telefones vibraram e um vídeo do incidente de ontem já circulava nas redes sociais, acumulando centenas de milhares de visualizações em apenas algumas horas. A Alicia entrou na sala com sua confiança habitual. Cada passo parecia dizer: "Estou aqui e sou a dona do meu próprio destino." Ela cumprimentou os presentes, tomou a palavra e revelou um plano de desenvolvimento arrojado para sua empresa. Suas ideias eram inovadoras, sua apresentação impecável, mas não foi apenas sua expertise que cativou a plateia. Foi a maneira como ela transformou a humilhação do dia anterior em uma demonstração de força e liderança. No saguão, o porteiro que a humilhara permanecia em silêncio, incapaz de encará-la. Os funcionários do prédio, testemunhas da cena anterior, trocaram olhares constrangidos. A situação havia tomado um rumo público que ninguém poderia ter previsto. Durante a conferência, Alicia recebeu mensagens anônimas e ligações de jornalistas. Alguns queriam cobrir a história como um escândalo, outros como um exemplo de triunfo sobre o racismo e o preconceito. Ela sorriu por dentro, sabendo que o incidente se tornaria um símbolo muito além de Manhattan. Ao final da reunião, Alicia desceu até o saguão. O segurança a viu e desta vez curvou-se levemente envergonhado. A Alicia passou por ele sem dizer uma palavra, mas a câmera de um smartphone capturou cada movimento seu. Ela acabará de transformar um momento humilhante em uma mensagem poderosa. Subestimar alguém por causa da cor da pele ou da aparência pode ter consequências desastrosas. E isso foi apenas o começo. Na manhã seguinte, Alicia Johnson chegou ao escritório como de costume, mas o ambiente era diferente. Seu telefone vibrava sem parar. As notificações choviam. O vídeo do saguão do prédio havia sido compartilhado milhões de vezes. Hashtags como #RespectAlicia e #Don'tJudgeByAppearance inundavam o Twitter e o Instagram. As redes de notícias nacionais repercutiram a história. Na CNN, um apresentador exibiu o vídeo comentando: "O que parecia ser um simples mal-entendido revela um problema mais profundo, o racismo inconsciente do dia a dia." Nos comentários online, milhares de pessoas expressaram seu apoio e admiração por Alicia. Algumas até compartilharam suas próprias experiências humilhantes, e a história se tornou um símbolo da luta contra o preconceito. Entretanto, o zelador do prédio, aquele que a confundira com uma faxineira, foi chamado pelo seu supervisor.
Ele tremia ao considerar a gravidade do incidente. Sua carreira estava agora em risco. Em seu escritório, seu superior lhe disse: "Você causou um escândalo nacional, e a responsabilidade é sua." Alicia, no entanto, não buscava vingança. Pelo contrário, decidiu usar essa exposição para enviar uma mensagem poderosa. Ela organizou uma reunião com a administração do prédio e propôs um programa de conscientização para todos os funcionários, visando combater a discriminação cotidiana. Ela transformou a humilhação inicial em um projeto concreto para mudar mentalidades. Nas ruas de Nova York, os transeuntes reconheceram Alicia e a aplaudiram. A mídia veio entrevistar a CEO, que foi confundida com uma faxineira. Até mesmo figuras públicas e influenciadores negros elogiaram sua coragem e dignidade. Mas apesar desse apoio enorme, Alicia sabia que algumas pessoas continuariam a julgá-la antes mesmo de conhecê-la. E ela estava preparada para se impor ainda mais, deixando claro que respeito era inegociável. O capítulo termina com Alicia olhando pela janela do seu escritório. Além dos arranha-céus de Manhattan, uma ideia começava a germinar em sua mente. Uma ideia que transformaria esse incidente humilhante em uma lição nacional sobre dignidade e poder. Poucos dias após o vídeo viralizar, Alicia Johnson decidiu transformar a humilhação em um ato simbólico. Ela anunciou em uma coletiva de imprensa que ofereceria uma bolsa de estudos integral para jovens mulheres negras que desejassem ingressar no mundo dos negócios e da tecnologia. O evento aconteceu no mesmo salão onde ela havia sido humilhada, com jornalistas, câmeras e membros do público reunidos para testemunhar esse momento histórico. Ao chegar, o guarda, que a confundira com uma faxineira, recuou, visivelmente nervoso. Alicia não lhe dirigiu uma palavra, mas todos podiam sentir o peso de sua presença. Ela subiu na plataforma e falou com confiança. Ontem, este salão era apenas um lugar de passagem. Hoje tornou-se um símbolo. Um símbolo de que ninguém, independentemente de sua função ou aparência, merece ser julgado antes de ser conhecido. E, acima de tudo, de que a dignidade e o talento merecem ser reconhecidos. Os jornalistas ficaram fascinados. A cena circulou pelos meios de comunicação nacionais. Os canais de televisão mostraram o segurança sentado na primeira fila, vermelho de vergonha, enquanto Alicia anunciava o lançamento da Bolsa Johnson para a excelência feminina. As reações foram imediatas. Nas redes sociais, os usuários elogiaram a iniciativa e denunciaram o racismo cotidiano que muitos sofrem em silêncio. Mas Alicia não parou por aí. Ela convidou publicamente o guarda a comparecer e depor perante a imprensa. Tremendo, ele finalmente subiu ao palco e, com os olhos baixos, confessou seu erro e seus preconceitos. Alicia estendeu-lhe a mão, oferecendo um gesto de reconciliação e uma lição. Todos podemos aprender e mudar, se quisermos. A cena era impressionante. O salão onde ela havia sido humilhada poucos dias antes era agora o palco de uma lição pública sobre respeito, tolerância e o poder da dignidade. Os Estados Unidos inteiros assistiam ao desenrolar da história, chocados com a humilhação inicial, mas ainda mais impressionados com a forma como Alicia a transformou em uma lição nacional. O capítulo termina com Alicia saindo do salão sob aplausos, consciente de que aquela não era apenas uma vitória pessoal, mas uma mensagem para todo o país. Subestimar alguém por causa de sua cor ou aparência pode ter consequências desastrosas, e a verdadeira força reside na dignidade e na resiliência. Algumas semanas após a coletiva de imprensa e o lançamento do programa de bolsas Johnson para a excelência feminina, Alicia Johnson recebeu um convite inesperado. Ela foi convidada para um programa de televisão nacional de grande audiência para contar sua história e falar sobre sua iniciativa. As câmeras estavam focadas nela, e a plateia do estúdio prendeu a respiração. Durante o programa, o apresentador mencionou o infame vídeo no saguão de Manhattan e perguntou a Alicia como ela se sentiu naquele momento de humilhação. Com calma e seriedade, Alicia respondeu: "Não foi apenas uma humilhação pessoal. Refletiu um problema que muitos se recusam a enxergar, o julgamento baseado na aparência ou na cor da pele. Mas toda aprovação pode se tornar uma oportunidade se escolhermos reagir com dignidade e força." Então, num gesto inesperado e simbólico, Alicia convidou o guarda ao palco. Tremendo, ele pediu desculpas publicamente pelo seu comportamento. Alicia estendeu-lhe a mão, e o momento foi capturado por milhões de telespectadores. Este simples ato de reconciliação, coragem e liderança transformou a história num evento nacional. Veículos de comunicação americanos e internacionais cobriram a história por semanas. Escolas, empresas e até governos locais organizaram campanhas para conscientizar sobre o racismo cotidiano e a importância de respeitar cada indivíduo.
As hashtags #RespectAlicia e #DignityWithoutBorders viralizaram, simbolizando um movimento de conscientização coletiva. Mas o mais impressionante foi a reação do público. Milhares de jovens mulheres negras enviaram mensagens para Alicia, dizendo que ela havia mudado a percepção delas sobre o que era possível e lhes dado a coragem para lutar por seus sonhos. Diante das câmeras, Alicia percebeu que aquele momento humilhante no saguão de Manhattan havia desencadeado um impacto muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. O capítulo termina com Alicia olhando para a cidade da janela de seu escritório, com um brilho de determinação nos olhos. O arranha-céu que testemunhara sua humilhação não era mais um símbolo de vergonha, mas sim um símbolo de vitória e mudança. Uma lição gravada na história contemporânea dos Estados Unidos: dignidade, coragem e resiliência podem transformar qualquer humilhação em uma força capaz de abalar toda uma nação.